Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 6, que tem como título Lutando com toda a energia. Na lição dessa semana, ela inicia nos mostrando o contraste entre duas pessoas que passaram por situações semelhantes. Numa entrevista, um homem e uma mulher que haviam tido seus filhos assassinados, a mulher, durante a entrevista, que teve seu filho assassinado ali 20 anos antes, ela mostra ira e amargura como nunca antes. Aparentemente, todo o seu ódio e a sua ira só vieram aumentando durante esses 20 anos. Já o homem que teve a sua filha morta num ataque terrorista alguns anos antes, ele mostra um espírito de perdão pelo assassino. Ele mostra como que essa situação de sofrimento, como que esse crisol transformou a sua vida de alguma maneira. E aí, como que nós então podemos explicar esse contraste nessa situação entre essas duas pessoas que passaram por uma situação tão semelhante? A pergunta, né, que fica também, que mudança espiritual ocorre na vida de um cristão, permitindo então que ele amadureça em meio a esse sofrimento, em meio ao crisol da sua vida, ao invés então de ser dominado por essa situação, por esse crisol. E aí nós vamos perceber como que a verdade, o livre-arbítrio, o compromisso e a perseverança têm papel fundamental na vitória em meio ao sofrimento. Lá em João capítulo 16, verso 13, em João 16 nós temos ali a missão do Consolador. Todo o papel que o Espírito Santo ele tem na vida de cada um de nós. E lá no verso 13 de João 16 diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Perceba que aqui Jesus, ele chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele busca nos conduzir à verdade, fazendo com que nós então possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. E como que ele nos conduz então a essa verdade? Ele vai nos mostrando que nós estamos em pecado. É claro, porque quanto mais próximos nós estivermos da verdade, mais facilmente nós vamos perceber que estamos pecando. Mais facilmente vamos perceber que estamos em erro. Por isso que o Espírito Santo, ao nos conduzir à verdade, ele estará ao mesmo tempo nos conduzindo ao arrependimento verdadeiro. Agora, é evidente que esse arrependimento é uma escolha nossa. O Espírito Santo ele nos conduzirá à verdade, nos fará perceber que estamos em erro e em pecado, mas nos arrepender verdadeiramente será uma escolha nossa. E aí entra o papel do livre-arbítrio. Perceba que em qualquer guerra aqui nessa terra, há regras, há leis que regem essa guerra. Né? Até o início do século XX, aparentemente, as guerras elas poderiam acontecer de qualquer maneira, não tinham limites. Né? Mas aí criou-se algumas regras, algumas leis, para que, em meio à guerra, não houvesse mais excessos. E aí, então, uma nação que descumprir essas regras, né, principalmente uma violação dos direitos humanos, por exemplo, ela poderá ser condenada por crimes de guerra. Então, a guerra não pode acontecer de qualquer maneira. E no conflito cósmico, na guerra que estamos no meio dela, estamos inseridos no meio dela, nesse conflito cósmico entre Deus e Satanás, também há regras. E uma regra, digamos que seria a principal, é o livre-arbítrio que os seres humanos têm. Lembra que nós falamos na semana passada que a ideia de Satanás ao nos atacar é manchar a imagem de Deus na nossa vida e dessa maneira desonrar a Deus, né? Porque ele quer desonrar a Deus e Deus, ao mesmo tempo, ele quer renovar a sua imagem na nossa vida. E aí, eles não podem simplesmente nos manipular para tomarmos as decisões, mas eles podem gerar influências sobre nós. Eles podem nos conduzir aos caminhos que eles querem que nós percorramos. E o Espírito Santo, então, ele vai nos conduzir à verdade, vai nos mostrar que estamos em pecado, e aí nós temos a escolha de nos arrepender verdadeiramente ou não, ou nos mantermos nos maus caminhos. A escolha sempre é nossa. Deus gerará influência sobre nós. O inimigo também gerará influência sobre nós. Mas a escolha sempre será nossa. Esse é o livre-arbítrio.
E é evidente que nós, sozinhos, somos incapazes de vencer o mal. Somos incapazes de escolher aquilo que é certo. Então nós temos um poder divino que se junta ao nosso esforço, que se junta ao nosso compromisso para que nós possamos escolher o caminho correto. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 29, que justamente é o verso da semana, diz assim: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então veja, aqui nós temos uma junção entre o homem, entre o humano e divino. E dessa maneira, então, é que nós vamos poder vencer o mal. Agora, não é que Cristo ele nos manipula para escolher o caminho correto, mas é um poder que operará poderosamente em nós e nos auxiliará na vitória sobre o mal, porque sozinho nós somos incapazes. E aceitar esse poder divino também é escolha nossa, também é decisão nossa. Nós é que decidimos se vamos aceitar a ajuda divina para vencer o mal ou se vamos seguir sozinhos, tentando vencer sozinhos, tentando conquistar as vitórias sozinhos. E é óbvio que vamos acabar não conseguindo, porque não temos a capacidade de vencer sozinho. E a lição também ela aborda, dentro desse contexto de tomada de decisões, do livre-arbítrio, como que nossas decisões elas não devem ser baseadas em sentimentos. Hoje o mundo ele diz o que para a gente? Siga o seu coração. Siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar. Né? Escute o seu coração e vai, siga em frente. É o que o mundo diz para nós. Mas o que a Bíblia ela fala para nós sobre essa questão? Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, de forma muito clara, diz o quê? Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E aí pergunta, quem o conhecerá? No verso seguinte diz, eu, o Senhor. Então o Senhor é o único que conhece verdadeiramente o nosso coração. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Por isso, então, ele deixa aqui para nós essa informação de que enganoso é o coração do homem. Não tome as suas decisões baseadas em sentimentos, porque isso vai dar errado. Nosso coração nos engana. O mundo fala, siga o seu coração. A Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. E Eva é um dos exemplos que seguiu os sentidos, os sentimentos e caiu. Davi também. Davi acabou cometendo ali o adultério e justamente seguindo o seu coração, seguindo aquilo que o seu coração mandava. E nós sabemos então, né, o erro, o pecado que ele cometeu e que acabou gerando ali consequências catastróficas, principalmente para o marido daquela mulher que acabou sendo morto por conta de Davi ter seguido o seu coração. Então nós precisamos sim tomar as nossas decisões, não seguindo os nossos sentimentos, mas seguindo a verdade. Seguindo a verdade, que o Espírito Santo nos conduz a essa verdade, para que então nós reconhecemos tantos erros que cometemos, tantos pecados que cometemos, e assim poderemos então nos arrepender verdadeiramente. Às vezes Deus ele usa crisóis para chamar a nossa atenção. Essa é a grande verdade. Às vezes estamos tão longe de Deus que ele usa crisóis, sofrimentos, para nos chamar a atenção. Perceba o que o autor diz aqui na lição sobre essa ideia. É na provação que percebemos que nos afastamos para bem longe de Deus. O sofrimento pode ser o chamado divino para que tomemos uma decisão radical de retornar ao plano do nosso Pai para nós. Então, que possamos realmente ter essa compreensão e entender que Deus ele tem a intenção, ele tem o objetivo de nos aproximar dele mais uma vez. E assim como aquele homem, no início da lição que contamos a história, teve a sua filha assassinada, mas ele sentiu que foi transformado nessa situação de sofrimento. Ele entendeu o contexto de perdão. Ele realmente teve a sua vida completamente mudada por meio dessa situação. Que possamos também, assim como ele, permitir que Deus concretize uma transformação na vida de cada um de nós em meio a esses sofrimentos.
que possamos permitir que o Espírito Santo nos conduza à verdade e que utilizemos o nosso livre-arbítrio para tomar a melhor decisão. Que Deus te abençoe mais uma vez, foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!